Testosterona normal e libido baixo. Você já foi no seu médico, fez o exame de sangue e voltou com a sua testosterona normal. O médico te disse, inclusive, que tá tudo bem. Mas você sabe que não tá tudo bem contigo. Você sente que seu desejo diminuiu, que a sua energia caiu, que aquela vontade, ela não é mais como era antes, ela simplesmente foi embora. Então aí a gente fica se perguntando, né? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô envelhecendo? O que será que tá acontecendo comigo? Porque o meu exame de testosterona, ele tá normal. Será que isso não tem jeito? Eu vou te mostrar que não. Que o exame de testosterona, por mais importante que ele seja, ele não conta nem metade da sua história. E que existem outros mecanismos dentro do seu corpo, que inclusive estão acontecendo agora mesmo, mas que nenhum outro exame de rotina vai capturar. Antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar. O exame de testosterona para homens, ele é diferente do que é para mulher. Pensa assim, ó, pensa aqui comigo. Imagine que você vai pesar um elefante e um beija-flor. Duas coisas totalmente diferentes de peso, né? Mas numa mesma balança, lá dentro do banheiro. Para o elefante, isso vai funcionar muito bem. Já para o beija-flor, essa precisão ela não vai ser suficiente. O beija-flor, ele existe ali, mas a balança ela não consegue medir o peso dele. E é exatamente isso que acontece com a testosterona feminina. Na mulher, os níveis de testosterona eles são de 15 a 25 vezes menor do que a testosterona do homem. E os laboratórios convencionais, eles foram desenvolvidos e calibrados para medir a concentração masculina. Então, tentar medir a testosterona feminina, a margem de erro, ela é muito grande, ela é enorme. E um resultado que é normal pode esconder muitas vezes uma deficiência real. E um resultado alterado pode muitas vezes ser simplesmente erro de metodologia ou erro de laboratório. O método ideal, gente, seria um método chamado cromatografia líquida de espectrometria de massa. Olha que nome difícil. Mas é um exame que nem é disponível aqui no Brasil e ele é muito mais preciso, mas é um exame caro, que os planos de saúde não cobrem. Então, na prática, a gente não usa esse exame aqui para poder avaliar a testosterona da mulher. Vocês entenderam essa diferença? E tem mais, os valores de referência de testosterona para a mulher, eles foram definidos em estudos em mulheres que nunca foram avaliadas para o baixo desejo sexual. Ou seja, o normal do laboratório foi calibrado sem considerar quem tem libido e quem não tem libido. É como definir, gente, o peso ideal para as pessoas só olhando para as pessoas sedentárias. Então, para a mulher, o exame de testosterona, ele diz muito pouco sobre a questão do libido. Para o homem, o cenário é um pouco diferente. O exame ele tem mais confiabilidade, especialmente quando é feito pela manhã e em jejum. Mas mesmo assim, o homem com a testosterona normal, ali dentro do limite, pode ter um desejo zero. E é aí que a história fica muito mais interessante, é que a questão médica faz muito mais sentido. E para entender o que está acontecendo por trás dessa diminuição do desejo com a testosterona normal, eu vou te apresentar aqui um personagem que é chamado pregnenolona. Pensa nele aqui em cima, assim, ó. Pensa aqui comigo, tá? O colesterol, ele é a matéria-prima para a gente produzir a pregnenolona lá dentro do nosso organismo. Ele é como se fosse um minério de ferro ali. E aí, a partir dele, o nosso corpo vai fabricar a pregnenolona. Então, lá é como se fosse uma grande usina de hormônios. Dessa usina, sai o cortisol, que é o hormônio do estresse, o DEA e a testosterona, além do estrogênio também e a progesterona. Mas essa usina ela tem um problema, ela não tem um estoque que é infinito. E quando você vive sob um estresse crônico, seja no trabalho excessivo, seja na ansiedade constante, seja num relacionamento difícil, num sono ruim, preocupações financeiras, o seu cérebro, ele manda uma ordem lá para sua usina, lá para sua pregnenolona e ele cancela tudo, todo o estoque seu. Ele vai lá pro cortisol, porque você está estressado. Então tudo isso é desviado pro cortisol agora. Isso se chama roubo da pregnenolona. Lembra, a pregnenolona é a mãe. Então o cortisol vai sequestrar a matéria-prima que seria usada para produzir os outros hormônios sexuais. E o DEA, que é o principal precursor, ó, o DEA tá aqui, o cortisol tá aqui. O DEA é o principal precursor de testosterona, que é produzido nas glândulas adrenais, que é lá em cima do rim. E aí isso cai, a produção de testosterona cai. Agora, uma parte mais interessante disso tudo. O DEA, ele não só serve para fazer a produção de testosterona aqui, ó. Ele é um neuroprotetor lá do nosso cérebro, de uma região chamada hipocampo, que é o centro da nossa emoção, da nossa memória, da nossa motivação, da nossa tomada de decisão. Ali existem receptores específicos pro DEA agir lá no seu hipocampo. E quando esse DEA cai, o cortisol ele age sem freio, porque você está muito estressado aqui. Lá no seu hipocampo está desprotegido. E aí começa um ciclo silencioso. Você tem menos produção de hormônios, que a gente chama de neurogênese, mais inflamação cerebral, piora do seu humor, perda da motivação, apagamento do desejo. Mas o mais curioso disso tudo, nesse cenário inteiro, quando o exame de testosterona está normal, o seu libido está baixo. Por que isso acontece? Porque às vezes os testículos, eles conseguem produzir testosterona para manter os níveis de testosterona normal durante um bom tempo, mesmo com o seu DEA caindo. Lembrando que o DEA aqui, ó, é a mãe da testosterona. Então, isso, o que acontece? É como se uma empresa cortasse todos os fornecedores, mas ainda tivesse um outro estoque, que é de uma outra região aqui do seu corpo, que continua funcionando. O exame, ele olha para o seu estoque, ele não vê os fornecedores sumindo. Então, além do estresse, o que mais pode apagar a questão da sua libido, mesmo com uma testosterona normal? Primeiro é a dopamina, gente. A dopamina, ela é um hormônio do eu quero.
quero isso aqui pra mim. Ela não é sobre prazer, ela é sobre antecipação, sobre desejo, sobre motivação, sobre você se movimentar. E antes de qualquer impulso sexual, precisa existir a faísca. Pensa assim, ó, pensa aqui comigo. A testosterona, como eu tava explicando pra vocês, ela é o combustível no tanque. A dopamina, ela é a ignição, é quem vai ligar. O carro, ele não sai do lugar se eu não tiver dopamina. Não importa o quanto de testosterona eu tenho ali, o quanto de combustível eu tenho ali naquele corpo. Então, o que acontece? O estresse crônico, a rotina sem prazer, o uso de certos medicamentos, especialmente alguns antidepressivos, reduzem a dopamina. E com ela, o desejo pode ir embora junto. O segundo é a prolactina elevada, que é um hormônio que, quando está alta, ela bloqueia o eixo hormonal reprodutivo diretamente e pode diminuir a produção de testosterona. E aí ela reduz a liberação dos hormônios que mandam o organismo produzir testosterona. E o resultado disso tudo? Testosterona cai, libido some. E a prolactina pode estar elevada por várias razões. Além de tumor ali na hipófise, pode ser por estresse, por uso de algumas medicações, por exemplo, medicações para enjoo ou medicações para refluxo, hipotireoidismo. E muitas vezes ela quase não é pedida para uma avaliação de rotina. E o terceiro é a tireoide. Pois é, a tireoide é como se fosse um maestro ali do nosso metabolismo. E quando ela está lenta, mesmo num hipotireoidismo leve, tudo desacelera. Energia, humor, metabolismo e a sensibilidade dos receptores de testosterona também diminui. Você pode até ter uma testosterona suficiente no seu exame de sangue, mas os receptores muitas vezes não vão responder se você tiver com hipotireoidismo. É como se você tivesse um aparelho de Wi-Fi, mas a antena dele não está funcionando direito. E o quarto é a saúde dos vasos sanguíneos. E libido não é só desejo mental, é também fluxo sanguíneo. A ereção no homem, a sensibilidade na mulher também depende de uma molécula chamada óxido nítrico, que é um vasodilatador. Ele relaxa os vasos ali e isso aumenta o fluxo local. Diabetes, pressão alta, colesterol elevado, sedentarismo, tudo isso compromete essa molécula. Então você não vai ter a mesma vasodilatação. E o desejo ele pode até existir ali, mas a resposta física muitas vezes vai falhar. O quinto, a questão do sono, que é ali, gente, onde acontece a maior parte da produção de testosterona, quando a gente está dormindo, é durante o nosso sono ali à noite, durante o nosso sono profundo. A pessoa que dorme mal, cronicamente, ela vai ter uma queda funcional dos hormônios sexuais, mesmo quando o exame feito pela manhã ainda não mostra isso. O sono, gente, ele é o maior laboratório hormonal do nosso corpo. Dormir mal é como se eu desligasse minha fábrica todo dia à noite, e a fábrica ela não pode parar. E por último, e não menos importante, o estado emocional, mágoa acumulada, rotina sem afeto, perda de identidade, depressão, ansiedade. O cérebro, gente, ele é o maior órgão sexual do nosso corpo. O ambiente interno dele ali em colapso, nenhum hormônio, por mais que esteja alto, por mais que seja normal, vai resolver isso sozinho. E aqui vem uma questão que sempre aqui no meu consultório surpreende muitas pessoas. Vitamina B12, ácido fólico, que são aquelas vitaminas que todo mundo associa à anemia e à gravidez, também podem interferir indiretamente na libido. Pensa só, quando a B12 e o ácido fólico estão baixos, a gente tem um aumento da homocisteína, que ela se acumula no nosso sangue e ela é pró-inflamatória. A homocisteína é como se fosse tóxica, o pior lixo do nosso organismo que danifica ali o aparelho dos vasos. Isso vai alterar as artérias, vai bloquear a enzima que é responsável por produzir o óxido nítrico, que eu falei para vocês agora há pouco, que é o vasodilatador. E sem o óxido nítrico, sem essa vasodilatação, não existe uma resposta sexual física adequada. Lembrando que B12 e ácido fólico também são responsáveis pela recomposição do sistema nervoso central. Alguns estudos mostram que homens com deficiência de folato e de vitamina B12 têm maior prevalência de disfunção erétil, não por falta de testosterona, mas por falha no mecanismo vascular, pelo aumento da homocisteína. E também tem a vitamina B6, que ela participa diretamente da síntese de dopamina, que é aquela ignição que a gente falou lá atrás, que eu falei pra vocês. Sem a B6, eu produzo menos dopamina. Com menos dopamina, eu tenho menos desejo. E o zinco, também é importante, gente, ele é um cofator que é essencial na síntese da testosterona. E uma deficiência de zinco, inclusive, pode causar uma diminuição da produção de testosterona, mesmo com seu eixo funcionando bem. E às vezes o que está faltando não é um hormônio. Às vezes o que está faltando é uma vitamina, é um mineral, é algo que parece simples, mas que é parte de uma cadeia enorme dentro da gente. Então o que você vai levar disso tudo aqui que a gente conversou? Que a libido, ela é muito mais complexa do que um número num papel. Testosterona normal não é sinônimo de saúde sexual. Quando o desejo some, é porque o seu corpo está tentando te dizer algo sobre estresse, sobre sono, sobre nutrição, sobre o seu sistema nervoso, sobre a qualidade das tuas relações. O exame de testosterona, ele é uma janela, mas a vida ela não cabe em uma janela só. Se você sente que algo dentro de você não está certo, mesmo com os teus exames normais, procure um profissional que o avalie por inteiro, que te veja como uma pessoa única, que pense no seu cortisol, pense no seu DEA, pense na sua tireoide, nos teus neurotransmissores, nos teus micronutrientes e na sua história de vida. E saúde sexual é saúde integral e você merece entender como o seu corpo funciona. E se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas, comente aqui embaixo. E, se você gosta dos meus conteúdos, vá lá na parte superior do teu Instagram, ative o sininho para você ver os meus stories, os meus posts fixos e os meus vídeos, que são sempre longos, mas com essa intenção de te trazer uma educação médica, não com vídeos virais, mas com conteúdo para que você aprenda sobre saúde. Então não esquece de ativar o sininho aqui.